Pronto. Boa noite, boa tarde, Oito. bom dia. A gente não sabe quando vão ver, né, essa gravação. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Centro Espírita União, uma luz no caminho. Não é isso mesmo, União. Orlando? É isso aí. Então, então vamos começar. Para quem não me conhece, me chamo Raíssa Bezerril e estou sendo a facilitadora desse estudo do Evangelho. Estamos estudando há algumas semanas o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a gente vai estudar hoje o item 9, o argueiro e a trave no olho. Mas antes da gente começar o nosso estudo, a gente vai começar com a nossa prece inicial. E eu convido Zélia para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Zélia? Pode. Raíssa, vamos ficar passando aqui o item 10, né? Para quem for É o assistir, item 9. É o item 9. tem, no Item capítulo 9 do 10. capítulo 10, o capítulo 10, o item é o Item 9 do estudo de hoje. 9. E é o quê? O tema? O argueiro E e a atrás? trave no olho. O argueiro e a trave no olho. Bombástico, viu? Que vem por aí. Boa. Obrigado. Pronto, vamos lá. Vou ficar passando aqui. Item Pronto. 10. Arqueiro e a trave no olho. Isso, capítulo 10, item 9. Perfeito. Zélia, pode Vamos iniciar, fica à falar. vontade. Pode. Pode fechar nossos olhos e levar nosso pensamento ao Pai Criador. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, graças te damos, Senhor, pela dádiva da vida e por tudo que nos concede a cada momento. Te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, nas cadeias públicas, nas ruas, debaixo das marquises. Enfim, Senhor, permita que a tua misericórdia se faça presente nos quatro cantos deste planeta, amenizando tanta dor, tanto sofrimento. Permita que a Virgem Mãe Santíssima cubra a humanidade inteira com seu manto sagrado, amenizando seu sofrimento. Seja conosco, Pai amado, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, vamos começar nosso estudo de hoje, trazendo um trecho do Evangelho de Mateus que vai embasar, né, o nosso conteúdo da noite de hoje. Para quem quiser fazer alguma pesquisa no Evangelho, é Mateus capítulo 7, 3 a 5, versículo 3 a 5, tá? E ele começa da seguinte forma: Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho, no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendo no vosso uma trave? Aí a gente leva uma lapada agora. Hipócrita! Hipócrita! Tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então é isso que o Evangelho nos traz, né? Foi logo assim, né? Um choque logo no início. A gente abrir os nossos olhos e a gente entender um pouquinho a mensagem de Cristo. Mas antes da gente começar, eu quero trazer para vocês uma historinha. Historinha de um moço que ele trabalhava no escritório. E esse moço, na verdade, era numa loja de vendas, onde tinha uma parte de escritório, né? E nessa loja eles atendiam clientes também. Não sei se vocês já viram essa história. Mas aí eles recebiam esses clientes e sempre tinha uma cadeira disponível para o cliente, quando chegasse, sentava. Só que dos vendedores, ninguém, no final do dia, organizava e tirava aquela cadeira para guardar. Só uma pessoa que fazia isso. Esse moço sempre fazia, tá? Chegou um belo dia que ele chegou em casa exausto e foi desabafar com a mulher.
só eu que tiro aquela cadeira, ninguém faz mais nada. E ele começou a reclamar que ele tirava aquela cadeira e que ninguém fazia nada, e todo mundo se acomodou, enfim. Aí a esposa olhou para ele, ele sempre ali consternado com aquela situação, ela olhou para ele e ela disse assim: todos os dias, quando você janta e você se levanta da mesa, você não coloca a sua cadeira para dentro. Eu vou, tiro o seu prato e empurro sua cadeira para dentro. E ele disse: é o quê? Eu faço isso? Faz. Há 18 anos você faz isso. Ah, eu não faço isso não. Faz sim. Ah, então eu devo fazer sem querer. Será que os outros seus amigos também não estão fazendo sem querer? Será que eles acham que você está fazendo de tanta boa vontade e como você nunca reclamou, eles acharam que você estava fazendo ali de boa vontade? Porque eu faço de boa vontade para você e nunca lhe reclamei. Então, a gente para ali e pensa, né? Caraca, será realmente, né, nessa situação específica, né, eu julgando aqueles meus amigos e não analisei o que eu fazia dentro da minha casa. E assim a gente vai começar, a partir dessa historinha aí, tá? A gente vai começar. Quantas vezes a gente não projetou, né, essa nossa, esse nosso incômodo em alguém? Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente já viu, né, que será que o que está incomodando realmente na gente, no outro, na verdade, não é o que eu preciso resolver dentro de mim? Então, na psicologia, isso chama-se de projeção, tá? Quando eu vejo algo no outro que me incomoda muito. Aí, será que isso que está me incomodando não é algo que eu preciso resolver dentro de mim? Porque o outro é o espelho. O outro é o meu espelho. Então, aí, né, para a gente segurar um pouquinho nessa informação e a gente perceber, opa, o que está acontecendo? Se eu estou muito ali, ó, falando com o outro, discutindo com o outro algo que está me incomodando, pode levantar a orelhinha que tem algo aí que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não descobriu. Então, deixa a orelhinha levantada, né? Deixa essa orelhinha levantada, porque tem algo que está acontecendo. Então, isso é um sinal de alerta. É um sinal de alerta na vida da gente. E a gente precisa ter muita atenção nisso. E agora eu vou ler um pouquinho o Evangelho para a gente poder entender bem. Aqui ele fala o seguinte: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de ontem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto os morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Vamos parar aqui, vamos refletir o que a gente acabou de ouvir, né? Então ele fala aí, opa, né? Foi preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho. E que espelho é que ele fala para o Evangelho? É o meu irmão que está aqui na minha frente. Ele me serve de espelho. Ele me serve como balizador das minhas ações. Então, se eu percebo no outro, né, aquilo que me incomoda, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso, né? Eu preciso entender o que está acontecendo. E o que é que a gente faz geralmente quando isso acontece? Quando a gente vê algo no outro que nos incomoda?
A gente vai lá e vai atrás do outro, vai brigar, vai dizer, você faz isso, você faz aquilo, enfim. Então, a gente vai atrás do outro e vai brigar. Só que a gente precisa entender, será que o que a gente está fazendo, né, com o outro, indo atrás, brigar e discutir com relação a isso, será que a gente está fazendo no outro realmente é uma caridade? Não, eu preciso dizer para ele como ele age, eu preciso dizer para ele o quanto ele é egoísta. Não, eu preciso dizer para ele o quanto ele é orgulhoso, né? Então, será que realmente isso que a gente está fazendo quando a gente vai lá, né, vai mostrar, será que isso é caridade? O Evangelho próprio fala aqui, que, cadê? Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade ela é modesta, ela é simples, ela é indulgente. Orlando, você abriu o microfone, estou sentindo que você quer falar. Ah, gostei. Até agora não surgiu ideia nenhuma, não, dessa questão. Eu sabia, né? A gente com o tempo vai sabendo que o que a gente vê no nosso semelhante é porque é o espelho dentro de nós, né? Mas chegar ao ponto de bater de frente e explicar e dizer isso a ele, isso é falta de caridade, né? É um sentimento que a gente tem que guardar e buscar, digamos assim. Se eu tenho um problema com você, eu não posso ir direto a este assunto. Professor Fulana, raciocínio, ele tem que ser arrodeando, como se diz, né? Pelas beiradas, né? Beirada feito papa, né? A gente só come papa pelas beiradas porque tá friozinho, né? Aí vai comendo, vai comendo. Mas ir direto, meu amigo, aí é falta de caridade. Realmente não se deve fazer desta forma. Isso mesmo. E, na verdade, né, vai depender muito, porque aqui no próprio Evangelho ele fala o seguinte, ele fala, dando continuidade, né, que ele fala sobre caridade orgulhosa, que é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um com o outro. Caridade orgulhosa, né? São dois sentimentos aqui. Caridade orgulhosa, é um contrassenso, né? Um anula o outro, se neutraliza aí e não existe. Então, com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso, olha o que o Evangelho fala, presunçoso, para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, que o apagaria, né? Como eu vou ressaltar no outro algo que apaga em mim? Não, aqui sou a caridade em pessoa, então isso aqui não vai apagar em cima de mim. Em vez do mal que o exalçaria. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios. Isso chama-se orgulho. É também a negação de muitas virtudes. Então, ele se encontra na base de como móvel de quase todas as ações humanas. Então, essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. O orgulho. Agora, me diga o seguinte, por quê? Vou fazer uma pergunta, valendo a nossa reflexão, né? Não pode ser aqui bônus hora. Valendo a nossa reflexão. Né? Porque nós temos olhos de águia para ver os problemas dos outros e ficamos cegos quando precisamos resolver os nossos. Pergunta de 1 milhão. Nada. É importante essa pergunta, né? Porque nos dá. Repete aí, minuciosamente. Porque temos olhos de águias para ver os problemas dos outros e ficamos cegos quando vamos ver os nossos. Eu sempre falo que somos bonzinhos com as nossas imperfeições, né?
a gente sempre procura passar a mão na nossa cabeça, né? E quer que as pessoas também passem a mão na nossa cabeça. E quando se trata das nossas imperfeições, a gente não está nem aí. Não há esforço para essa transformação moral que a gente sempre fala, né? E que tem que ser feita. Mais dia, menos dia, por amor e por a dor. Ou por amor ou pela dor, né? Pela dor. E a gente tem que cair na real, porque na proporção que nós vamos infringindo a lei, né? O Pai Nosso, não nos deixei cair em novas tentações. Então, isso um afago à nossa alma que nunca cessa, né? Não deixei cair e pecando novamente. E pecando novamente. Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Então, Isso me lembra a música. Isso me lembra a música. se lembra? Encheio. É isso aí. Não sei o autor, não. Não sei quem canta, não. Fernando Mendes. Fernando Mendes, ela está pronta. Zélia Olha aí, abriu a boca Zélia. agora para ajudar. Fernando Mendes. Pois Não é. adianta, meu amigo, fazer tudo errado, porque mais dia, menos dia. E é preciso que haja a dor. Porque eu estava comentando com o pessoal da sopa, né? Ele disse, olha, dinheiro no bolso, saúde, harmonia da família, tudo bonitinho. A gente não para agradecer de maneira nenhuma. Aí quando o ranger de dente e a dor bate, aí você lá, não, ai meu Deus, pela minha culpa, né? Depois que a coisa está errada, foi feito errado, mas a partir do momento em que está tudo bem, né? Essas aflições questão financeira, questão da barriga, questão da harmonia dentro do lar, enfim, né? Aí Verdade. porque é muito importante a gratidão. Todo filho pode ser tudo, menos o ingrato para com Deus, né? Nós temos que ter gratidão com Deus a toda hora, a todo instante, porque estamos a errar constantemente, todo dia, toda hora, e somos perdoados por Deus, né? Então, por que a gente, né, não perdoa muitas vezes uma falha do nosso irmão, do nosso companheiro ou companheira, seja lá o que for? É complicado. O ser humano é bonzinho consigo mesmo. Ele só quer E ver quando a nós. gente... Isso mesmo, Orlando. E muitas vezes a gente não perdoa por não conhecer. Em alguns estudos anteriores, a gente falou, eu acho que foi no capítulo 9, que a gente falou sobre a paciência. Teve um item aqui que a gente falou sobre a paciência, até deu tema aí para a palestra, né? Foi a paciência lá no. Foi, que a gente falou aqui sobre a Muito boa. paciência, né? Você fala, E como a gente precisa entender o outro, né? Porque a paciência é você entender o outro, entender que ele é um ser diferente de você, que ele pensa diferente de você, que ele sente emoções diferentes de você em algumas situações, né? E que a gente precisa acolher esse ser. Porque quando a gente pensa que todo mundo é igual a gente coloca todo mundo numa bolha só. E quando a gente coloca todo mundo numa bolha só, isso é um perigo real. Porque a gente acredita que todos estão moldados de uma mesma forma. E a gente não tem paciência para o que é diferente. A gente não desenvolve isso, porque a gente quer viver com pessoas que estão dentro da mesma bolha que a gente. Então, quando a gente vai desenvolver a paciência em algumas situações, a gente não consegue, a gente estoura. Porque a gente não tem esse olhar mais complacente, né, com o outro. Então, a gente precisa muito, muito balizar as nossas palavras, né, para que a gente possa perceber que existe uma trave no nosso olho, né, e a gente quer tirar o argueiro no olho do outro. Existe um poste no nosso olho, e a gente quer tirar esse argueiro no olho do outro, né. E a gente precisa ter muita atenção nisso, porque
muitas vezes temos mais deveres com os nossos irmãos, porque nós conhecemos a doutrina. Quando a gente conhece, a gente não pode agir por ignorância. Quando você é ignorante sobre aquela determinada situação, você até é perdoado, porque você não sabia. Pai, quando você aprende, beleza. Mas quando você sabe, aí o negócio é mais complicado. E o erro então, é duplo. Quando você erra sabendo, o erro é duplo. É pior ainda. Pois porque quando, sem saber, você fica inocente. Mas quando é duplo, olha Erra duas vezes. Erra duas vezes. Pois é. Então, a gente tem essa consciência, por isso que a gente precisa balizar muito as nossas palavras, sabe? A gente trazendo para uma realidade, né? A gente traz aí as questões das fake news, né? Então, essas mentiras que são colocadas aí, muitas vezes, né? A gente traz muito uma realidade virtual, mas que essa realidade virtual, ela possa ser real, né? A partir do momento que se joga uma fake news sobre alguém, né? E às vezes a gente pegamos um recorte daquela informação, né? Ou da vida de alguém e começamos a julgar. A gente pega um recorte, existe ali um trecho, né? E a gente pega um recortezinho ali, né? Daquela fala ou da vida de alguém e a gente vai lá e julga. A gente não vê o contexto, né? O complemento. E isso traz aquela questão da paciência que a gente falou anteriormente, né? A gente precisa pensar muito, a gente precisa, na verdade, pedir muito a Deus em nossas orações, sabe? Para que Deus possa nos dar esse discernimento para entender, sabe? Muitas vezes a gente coloca, sabe, um véu na nossa frente e a gente fica ali naquele processo e a gente não vai para frente porque a gente não está vendo. Então, muitas vezes a gente escolhe, né, colocar aquele véu se fingindo de doido, sei lá, porque é mais fácil, né, estar nesse processo, não sabia, do que saber e assumir seu erro e corrigir e avançar. Né? Me lembrei agora de J. Júnior. Não endoideça, não. Ele tinha esse costume. Não endoideça, não, seu cabra. Eu nem lembrava mais disso de J. Júnior. J. Júnior, bichinho. Morreu praticamente no ar, né? Quando ele estourou tudo lá em cima e teve problema de saúde, né? Que ele já ia com um balão de oxigênio para fazer cirurgia. Oxigênio, né? No caminho morreu. Desencarnou. Ele tinha esse processo de endoideça, não. E Zélia, Orlando, querem ter seu algum comentário? Não. Tá claro demais, claro, né? Tá bem o argueiro claro. e a trave no olho isso é incrível. Tem uma frase aqui de um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele fala o seguinte, e eu gostaria de deixar assim muito clara essa frase, que possamos levá-la, né? Não só a palavra do Evangelho, mas que a gente possa levar essa frase também para o nosso dia a dia. E ela diz o seguinte: tudo que não puder contar como fez, não faça. Se há razões para não contar, há para não fazer. Vou repetir, tá? Tudo o que não puder contar como fez, não faça. Se há razões para não contar, há para não fazer. Com certeza. Então, que a gente pense, analise direitinho essa frase, porque ela é uma frase muito rica e ela retrata muito o que a gente acabou de falar aqui, né? Sobre a nossa língua, de querer falar mais, de querer julgar. A gente tende, né, a trazer esse julgamento, principalmente com o nosso irmão, né? Como o Orlando mesmo falou, a gente tende a passar mais a mão na nossa cabeça, né? Em algumas situações, a gente tende a fazer isso, né? E apontar com o dedo para o outro. Então, a gente precisa entender melhor essa situação do outro,
Porque quando a gente entende a situação do outro, a gente vai entender a nossa. Lembrando que a atitude do outro que a gente repudia, ela é um reflexo, tá? Ela é um reflexo da gente. Sempre o outro, ele vem como reflexo, como o próprio Evangelho nos fala. Não, então, assim, o Evangelho nos trouxe isso, né? A espiritualidade nos trouxe isso, e a ciência veio comprovar através da psicologia. A psicologia, como eu falei no início aqui desse vídeo, dá nome a isso de projeção. E o Evangelho, e isso aqui foi escrito, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, me recorda só o ano, Orlando, que eu não lembro. Quando foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo? Só decorei o Livro dos Espíritos, 1857, 18 de abril. Foi, o resto mas é nesse período, que foi logo em seguida, né? Então é mais ou menos nesse período. A espiritualidade já falou sobre isso. 167 anos por aí, 166 anos. Então, falava sobre isso, ratificando, né, o que a psicologia já trazia em algumas situações, em alguns momentos. Então, como é importante a gente, né, absorver essas informações, porque isso vai servir como base para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, tá? Com certeza. E assim, a gente conclui, né, o nosso estudo da noite de hoje. Eu gostaria de convidar o Orlando para fazer nossa prece final, né, para a gente poder... Divino Mestre Jesus, querido irmão maior, que intercede por todos nós diante do nosso Pai, Deus de infinita bondade, permita neste momento que nós possamos ser agraciados pela tua misericórdia e que esses ensinamentos possam fazer parte de nossas vidas, pondo em prática e resplandecendo cada vez mais as nossas auras, o nosso adiantamento moral e espiritual. Porque é isso que nós estamos a buscar, nos assemelhar a Jesus. Mas fica muito difícil, mas vamos fazendo por parte, né? A cada dia que passa, aparecem esses ensinamentos para que possamos pôr em prática em nossas vidas. E aí esse somatório vai revolucionando a nossa alma e nos conscientizando cada vez mais da realidade do nosso Pai, que é nosso protetor, nosso guia, modelo e guia para continuarmos a viver. Que assim seja. Que assim seja. E damos encerrado o nosso encontro de hoje. Um cheiro, meu povo. Valeu, querido. Deus te abençoe. Viu? Tchau, tchau. Próxima semana você viaja? Viajo na segunda-feira. Eu estou viajando para tratar